Ao longo da rica história de Hogwarts, a Casa Sonserina tem sido uma fonte constante de fascínio e mistério. Embora muitas vezes associada ao mal e à ambição desmedida, Sonserina também produziu alguns dos bruxos mais poderosos e influentes do mundo mágico. De Salazar Slytherin, o fundador, astuto e habilidoso, a Lord Voldemort, o mais temido bruxo das trevas de todos os tempos, os Sonserinos deixaram uma marca permanente na história da magia. No vídeo de hoje vamos explorar as vidas e realizações dos 7 bruxos mais poderosos que emergiram da Sonserina. Os Sonserinos têm muito a seu favor e muitas vezes são líderes fortes. Como vimos em Tom Riddle e no próprio Salazar Slytherin, eles são altamente ambiciosos, astutos e orientados para grandes realizações. Não é incomum para os estudantes da Sonserina formarem grupos, o que abre espaço para que alguém assuma o papel de líder. Vemos isso com o Malfoy e sua gangue, assim como Tom Riddle, que formou a sua própria gangue. A mesma gangue que se tornaria os precursores dos comensais. Bom, resumindo, eles são muito poderosos, mas quem são os 7 mais poderosos bruxos da Sonserina que a gente já viu? Fica aqui comigo que você já vai descobrir. Eu sou o Tarcísio Yamamoto e antes da gente começar essa listinha aqui, galera, já peço humildemente, se você puder, se torne membros do canal. A gente tem lançado alguns vidinhos específicos para os membros, tem o canalzinho lá do Discord para a gente conseguir trocar essa ideia mais de perto, ficar mais próximo, né? Iria ser legal demais e fora que isso ajuda o canal aqui demais e a gente tá precisando bastante, tá? Pra gente conseguir evoluir aqui. Mas se você não puder, seu like e sua inscrição vale demais. Apenas 5% das pessoas que assistem nossos vídeos deixa a sua inscrição. Isso é complicado pra gente porque a média do YouTube é em torno de 15%. Então acho que dá pra gente aumentar e ajuda a gente, beleza? Valeu demais. Em 7º lugar, Regulus Black. Regulus Black, o irmão mais novo de Sirius Black, ocupa o 7º lugar aqui. Embora tenha tido uma vida curta, o seu ato de coragem e sacrifício ao desafiar Voldemort fala muito sobre a sua força e determinação. Inicialmente como um comensal de Voldemort, Regulus rapidamente percebeu a verdadeira natureza de Voldemort e tomou medidas drásticas para destruir uma das Horcruxes do Lorde das Trevas, o medalhão de Salazar Slytherin. Seu profundo entendimento das artes das trevas e a coragem necessária para atrair Voldemort, sabendo o risco mortal que corria, demonstram sua poderosa convicção e habilidade mágica. Regulus Black é um exemplo de como a força interior e a coragem podem se manifestar de maneiras poderosas e impactantes. Fora isso, a gente tem que lembrar que ele foi o primeiro cara que descobriu sobre as Horcruxes de Voldemort. Em 6º lugar, Horácio Slughorn. Horácio Slughorn, um mestre das poções de renome, merece o 6º lugar nessa lista dos bruxos mais poderosos da Sonserina. Sua habilidade incomparável em poções e seu conhecimento vasto em várias áreas da magia o destacam. Slughorn não só criou algumas das poções mais complexas, mas também teve um talento especial para reconhecer e nutrir o potencial de jovens bruxos e bruxas. Ele formou uma rede de contatos influente, conhecido como o Clube do Slug, demonstrando a sua astúcia e habilidade em manipular situações a seu favor. Embora relutante em se envolver em conflitos diretos, o seu impacto na comunidade mágica e sua habilidade de manipular informações e os relacionamentos são testemunho do seu poder sutil e estratégico. No 5º lugar, Bellatrix Lestrange. Bellatrix Black, da Casa Black, era uma bruxa puro sangue que frequentou Hogwarts por volta aí de 1962. Bellatrix era a mais velha de seus irmãos e a irmã mais velha de Andrômeda Tonks e Narcisa Malfoy. Não é surpresa que Bellatrix tenha sido selecionada para a Casa de Sonserina durante seu tempo na escola. Logo após sair de Hogwarts, ela se tornou uma comensal e foi conhecida por muitos como uma das seguidoras mais leais e perigosas de Voldemort. Ela era amplamente considerada uma das bruxas mais temidas do mundo mágico. O seu nome, inspirador de medo, e sua reputação sedenta de sangue era bem mencionados e ela era conhecida por ter assassinado e torturado inúmeros bruxos e bruxas, incluindo os pais de Neville, sem mencionar também o Sirius Black.
As habilidades mágicas de Bellatrix eram mais do que impressionantes, pois ela foi treinada nas artes das trevas pelo próprio Lord Voldemort. Ela demonstrou uma proficiência particular e afinidade pela maldição Cruciatus que adquiriu conhecimento de feitiços das trevas que era difícil de compreender. Ela tem um histórico de enfrentar inúmeros aurores e membros da Ordem da Fênix e até mesmo conseguir desviar de um feitiço de alvo Dumbledore, tornando-se a única comensal a escapar dele. Esse é apenas outro exemplo de suas formidáveis habilidades mágicas. Em quarto lugar, Severo Snape. Severo Snape nasceu em 1960, filho de um pai trouxa e uma mãe bruxa. Snape começou a frequentar Hogwarts em 1971, juntamente com a mãe de Harry, Lily Evans. Apesar de não ser puro sangue, Snape foi selecionado para Sonserina, enquanto Lilian foi para Grifinória. Isso foi muito difícil para Snape, já que ele estava apaixonado por Lilian, né? Enquanto ainda era muito jovem, Snape começou a praticar as artes das trevas, alimentada pela raiva resultante em incessante bullying de Tiago Potter, Sirius Black, Lupin e Pedro Pettigrew, o grupo dos marotos. Snape acabou se juntando aos comensais juntamente com outros Sonserinos de seu ano e atuou como agente duplo durante a Primeira Guerra Bruxa. Incrivelmente, em toda a guerra, ele conseguiu impedir que Voldemort lesse sua mente, o que é um testemunho de seu poder como um oclumente. Além disso, ele criou vários feitiços como Sectum Sempra, que se lançado ao inimigo, é como cortar seu corpo todo com uma espada invisível. Se você ainda tiver alguma dúvida sobre o poder do Snape, vale mencionar que ele foi até reconhecido como um poderoso bruxo pelo próprio Lord Voldemort. Se Snape tivesse sobrevivido à guerra, ele poderia ter sido um dos bruxos mais poderosos de todos os tempos e realmente poderia ter competido em termos de poder com Dumbledore e Voldemort, talvez. Em terceiro lugar, Salazar Slytherin. Você provavelmente já ouviu o sobrenome Slytherin. É amplamente aceito que o poder dos fundadores de Hogwarts é incomparável ao de qualquer bruxo moderno. Salazar Slytherin não era exceção. Ele era um bruxo puro sangue, que não gostava de estudantes nascidos trouxas e era um forte defensor de ter apenas estudantes de sangue puro em Hogwarts. E o problema é que essa filosofia foi passada para outros Sonserinos ao longo das eras. A sua resposta aos estudantes nascidos trouxas frequentando a escola foi construir a Câmara Secreta, que escondia um basilisco que deveria purgar a escola dessas estudantes. Com certeza um dos maiores e mais perversos bruxos da Sonserina, simplesmente o criador da casa. No segundo lugar, Merlin. Merlin não é muito mencionado na série Harry Potter, mas sabemos algumas coisas sobre ele. Ele é referido em alguns lugares, mais frequentemente na popular frase Barbas de Merlin. Também sabemos que ele é o fundador da Ordem de Merlin, que é tanto uma condecoração concedida a bruxos e bruxas que realizaram grandes feitos, e que acabou se corrompendo também depois. Portanto, mesmo sendo um Sonserino, Merlin não era um cara ruim. Isso apenas mostra que nem todos os Sonserinos são maus. O retrato de Merlin pode ser encontrado na parede em Hogwarts, assim como em uma carta de sapo de chocolate. Merlin é considerado um dos bruxos mais poderosos que já existiu e seu nome é conhecido por todos os bruxos e bruxas, e até trouxas. Ele viveu durante a Era Medieval e foi membro da corte do rei Arthur. Algumas fontes indicam que foi um dos primeiros estudantes de Hogwarts, o que significa que ele poderia ter frequentado a escola entre os séculos 11 e 15. Além disso, acredita-se que seu professor possa ter sido o próprio Salazar Slytherin, o que mostra ainda mais o quão poderoso esse bruxo era. E em primeiro lugar, Lord Voldemort. Voldemort é indiscutivelmente um dos bruxos das trevas mais poderosos, se não o mais poderoso do universo de Harry Potter. Nascido em 1926, Tom Riddle frequentou Hogwarts de 1938 a 1945. Desde jovem, o Voldemort provou ser um prodígio da magia, sendo capaz de utilizar e controlar a magia sem o uso de uma varinha. Ele tinha o poder de mover objetos com a mente, comunicar-se, controlar as cobras e até mesmo infligir dano àqueles que se opunham ou o irritavam. Ele era excepcionalmente habilidoso em oclumência e legilimência, sendo capaz de penetrar na mente dos outros enquanto mantinha os outros fora da sua mente. Alguns exemplos de sua longa lista de habilidades incluem voar, criar horcrux, criar feitiços, possuir criaturas vivas e transfiguração. Mas o principal motivo dele estar aqui nesse primeiro lugar é de fato as horcrux. Nenhum bruxo na história toda da humanidade bruxa existiu alguém capaz de conseguir fazer
7 Horcrux. Mais de uma Horcrux já não existia. O primeiro tinha sido o Erpo Sujo, que fez o milagre de conseguir fazer uma. Voldemort conseguiu fazer 7. E provavelmente a gente nunca mais na história de Harry Potter, no universo de Harry Potter, vai existir outro bruxo que consiga fazer esse número de Horcrux. Não vai existir nunca mais que consiga fazer uma Horcrux. Voldemort fez 7. E isso só mostra o tamanho da genialidade desse cara. Aonde que esse cara poderia chegar se não fosse tanto o orgulho dele, né? Se não fosse tanto os defeitos dele. Seria imbatível. Inclusive ele até deixou o Dumbledore impressionado e realizou feitos mágicos considerados impossíveis. Seus feitos mágicos superam o de qualquer bruxo das trevas antes dele, com a possível exceção de Grindelwald. Voldemort começou a experimentar as artes das trevas em uma idade muito jovem e criou sua primeira Horcrux aos 16 anos, eventualmente dividindo sua alma em um total de 8 fragmentos, o que tornou ele no vilão mais difícil de ser derrotado de toda a história bruxa. É isso aí, galera, vídeo dos 7 bruxos da Sonserina mais poderosos de todos os tempos. Ai, tenho certeza que isso aqui vai mexer com a cabeça de vocês aí. Mas aqui é o canal onde todo mundo tem voz e eu quero saber, você concorda com essa listinha aqui que eu coloquei? Se não, deixa a tua lista aqui, eu quero saber os seus 7 bruxos mais poderosos da Sonserina e por que eles são. Eu gosto muito de fazer vídeo de lista porque eu gosto muito de trocar essa ideia com vocês e discutir, obviamente, saudavelmente, o porquê que eu coloquei em cada posição e o porquê você colocou em cada posição. É da hora demais aqui e eu quero saber de todos, deixa nos comentários aqui. Bom, galera, se você tá comigo até agora e não clicou no botãozinho aqui de like aqui, é a hora. Agora é a hora, rapaz. Deixa esse like aqui, se não é inscrito ainda, inscrição aqui, rapidinho, clica aí, ajuda a gente pra caramba. Se ainda não ativou o sininho também, aproveita, já faz o pacotão completo aí, ajuda a gente demais. A gente tá precisando, galera, tô falando pra vocês. A gente, para conseguir manter aqui, a gente precisa sempre evoluir. Eu tento sempre trazer o melhor para vocês, de conteúdo de qualidade, tudo. Eu sempre tento melhorar aqui e eu preciso muito contar com a ajuda de vocês aqui para me ajudar a melhorar também. Eu sou o Tarcísio Yamamoto e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Valeu e foi!